Olá, querido irmão, querida irmã. Hoje estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao 43. Ouçamos para a nossa meditação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, arrancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou, de novo, outros empregados em maior número que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro? Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no seu tempo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos aqui neste Evangelho, a parábola que Jesus conta, para o povo, para os anciãos, para os sacerdotes. Jesus diz que um certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, nela colocou um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros esta vinha e viajou para o estrangeiro. Quando o tempo da colheita chegou, o proprietário ele manda os empregados aos vinhateiros. E chegando lá, os vinhateiros matam os empregados, matam todos. Matam, agarram os empregados, arrancam um, matam o outro, o terceiro apedreja e eles matam. Depois, o proprietário envia o seu filho e eles veem: ó, o filho dele, o herdeiro, vamos matar. Vejam como esses vinhateiros são obstinados em maltratar, em matar os enviados. Vejam, quando Jesus conta esta parábola, Jesus quer se reportar aos profetas. Muitos profetas que foram enviados foram mortos, sofreram. Se a gente lembrar de Jeremias, de Oséia, de Amós, todos os profetas sofreram grandes represálias.
foram maltratados, sofreram, porque eles anunciavam e denunciavam o mal, anunciava o amor, a justiça social, o amor de Deus, e também denunciava o mal. Pois bem, meus irmãos, quando este Filho único se reporta ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi morto, ele veio para salvar o mundo, salvar esta vinha, este mundo, mas os homens o mataram. E Jesus vai falando aqui para os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Jesus diz assim: Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Se os vinhateiros mataram, fizeram todo tipo de coisas horríveis. Aí Jesus pergunta aos sumos sacerdotes, né? E os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os anciãos dizem: certamente mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha aos outros vinhateiros? E Jesus diz que não. Jesus pergunta-lhe: vós nunca lestes nas Escrituras que a pedra que os preteiros rejeitaram se tornou-se a pedra angular? Vejam, Jesus fala dele. As pedras que foram rejeitadas, Jesus foi rejeitado, mas essa pedra se tornou a pedra fundamental, que é o próprio Jesus na nossa vida. Pois bem, meus irmãos, o reino de Deus, ele está aqui no nosso meio. Está aqui. Possamos abrir o coração para compreender o mistério do reino de Deus, que é ameaçado por injustiça, por maldade, por pessoas que agem com maldade, com violência, que matam, roubam, ferem, caluniam. E nós precisamos levantar a bandeira do amor, a bandeira do perdão, a bandeira da misericórdia. E Jesus diz assim no Evangelho que isto foi feito pelo Senhor e deve ser maravilhoso aos nossos olhos, porque o Filho do Homem foi exaltado, foi rejeitado, mas foi ressuscitado. Morreu, foi rejeitado, morreu, mas ressuscitou. E nós contemplamos a sua glória. Pois bem, que este Evangelho desse domingo, este 27º domingo do tempo comum, aqueça nosso coração e nos encha de amor por Jesus. Mesmo diante de tanta injustiça, né, a gente precisa anunciar o amor e o perdão, a fraternidade e o respeito a todos. Que Deus abençoe sua vida, que este domingo seja um domingo abençoado na sua vida, para a sua família, que você possa aproveitar esse tempo para ir à igreja, para rezar, para aproveitar estar em casa com a sua família, para viver bem este tempo. Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, te dê força e perseverança. Ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.